reunimos nessa noite para celebrar o enlace matrimonial dos nossos amigos que aqui vêm diante do Senhor para poder abençoar a sua união. Nosso irmão pastor Renato vai estar nos trazendo a palavra neste momento. Vocês vão sentar? Senta ali. Louvado seja Deus, amém? Amém. Eu vou usar meu celular mesmo, porque o espaço aqui é um pouco pequeno, né? Para os mais tradicionais, abram as suas Bíblias, né? Para os mais modernos, liguem as suas Bíblias. Louvado seja Deus. Se quiserem assentar, podem tomar assento, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Louvado seja Deus. Estamos em um momento muito importante, né, para a vida desse casal, um passo que eles estão tomando, né, uma responsabilidade que cada um está assumindo de um laço matrimonial. Né? E vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento. Né? O casamento, muitos casamentos fracassam hoje em dia, por quê? Porque pessoas entram em um casamento achando que o outro tem a obrigação de lhe fazer feliz e vice-versa. E não é bem assim que funciona o negócio. Você tem que entrar em um casamento sendo feliz. Porque você sendo feliz, automaticamente você vai fazer a outra pessoa feliz. Às vezes nós procuramos felicidade no outro e não vemos que o outro tem defeito. Não vemos que o outro teve uma criação diferente da nossa e por muitas das vezes coisas vão se chocar. Porque são duas pessoas com conhecimentos diferentes, com vivências diferentes, que foram criadas em famílias diferentes, que agora estão se unindo. E nessa união, nessa vivência diária, algumas coisas vão se entrar em choque. Mas é aí que tem que se fazer os ajustes. E para se fazer os ajustes, precisa de algo muito maravilhoso que Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele derramou em nossos corações, que foi o amor. Né? Os ajustes são feitos através do quê? Através do amor. Porque você só entende os defeitos do outro quando você ama. Você só entende e aceita os defeitos do outro quando você ama. E não com o amor humano, mas com o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, o amor de Deus, o amor que Ele derramou nos nossos corações. Que é o amor que ama independente daquilo que o outro está sentindo por você. Independente da situação, esse é o amor do tipo de Deus. E quando nós amamos com o amor do tipo de Deus, esse amor constrange. Esse amor, ele nos deixa de uma maneira em que nós olhamos assim, realmente aquela pessoa me ama. Realmente aquela pessoa tem um sentimento por mim, porque eu falei uma coisa que feriu ela. Mas mesmo assim ela continua me tratando bem, continua me amando. Louvado seja Deus. Isso constrange, leva a pessoa a dizer, olha, eu reconheço o meu erro e eu peço perdão. Esse é o amor que sustenta vidas. Esse é o amor que sustenta casamentos. Esse é o amor que não faz com que as pessoas, na primeira briga que tenham, corram para um cartório para fazer um divórcio. Esse é o amor que faz com que pessoas vivam e vivam juntos. Louvado seja Deus. E aonde foi que Deus falou isso? Deus ele deu algumas diretrizes para que o homem e a mulher vivessem bem juntos. Né? Alguns princípios. O grande problema de hoje em dia é que as pessoas querem viver os seus próprios princípios e não viver os princípios da palavra de Deus. Isso independe se você acredita em Deus ou não. Princípios são coisas que vão nos fazer viver melhor. Independe se nós acreditamos em Deus ou se não acreditamos. Independe. Louvado seja Deus.
Porque a Bíblia diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso acreditar em Deus para amar meu próximo? Não, eu sei que isso vai me fazer bem. Eu sei que isso vai me fazer bem, amar o meu próximo. Louvado seja Deus. Então, Deus ele deixou princípios para que o casal viva bem em sua união. E a primeira coisa que eu queria ler com os irmãos, louvado seja Deus, está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Louvado seja Deus. Serão uma só carne. O primeiro princípio que Deus dá para o casamento é que os dois serão uma coisa só. Uma só carne quer dizer que os dois são iguais. Louvado seja Deus. Os dois, eles são, aleluia, uma só carne. A Bíblia diz, eu vou ler aqui, que o homem, ele tem uma primazia, mas não é porque ele tem uma primazia que ele vai fazer com que a sua esposa seja um capacho. Não, de maneira nenhuma. Uma só carne. Louvado seja Deus. Ele deixará o seu pai, deixará a sua mãe, e serão os dois uma união. A Bíblia ainda diz assim, olha como Deus ele faz a comparação do casamento. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: assim como Deus e o seu Espírito são um só, assim serão o marido e a sua esposa. Olha que coisa maravilhosa. Deus ele compara a sua unidade com o Espírito Santo, com o marido e com a mulher. Deus, o Espírito Santo e Deus, eles são um só. Eles concordam em todas as coisas. Eles vivem uníssono em um propósito. Louvado seja Deus. E assim tem que ser. Eu vou tirar porque está caindo muito. Eles têm que ter o mesmo propósito. Louvado seja Deus. Eles têm que ter a mesma visão. Quando um homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe e se propõe no coração a se unir a uma mulher, a sua esposa, esses dois têm que ter uma visão só de vida, de relacionamento, aonde eles querem chegar, o que eles querem fazer, o que eles querem realizar. Louvado seja Deus. Um só propósito. Eu queria que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios no capítulo 5. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 5. A partir... Efésios capítulo 5, a partir do 20. Diz assim, a partir do 20. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos, pois, uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. Aí vem, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado pela lavagem pela água. Louvado seja Deus. Outra passagem muito interessante,
acerca do casamento. Às vezes as mulheres olham assim e dizem, esse negócio de submissão, isso não é comigo. Esse negócio não é comigo. Sabe? Mas eu vou dizer para você, irmã, que a submissão é um presente de Deus para as mulheres. Por quê que é um presente de Deus para as mulheres? Porque a responsabilidade está toda na mão do seu marido. A besteira que ele fizer, ele vai se ver com Deus. É ele que vai se ver com Deus. Quando Deus diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor, Deus está dizendo assim, olha, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Se ele tomar uma decisão que não seja conforme a vontade de Deus, quem vai se ver com Deus é ele. Você está protegida. É isso que a palavra de Deus diz. Mas diz assim também, eu vou começar primeiro com os maridos, sabe? Para as irmãs não começarem a me jogar tomate aqui, então. Eu vou começar primeiro com os maridos, amém? Então, a Bíblia diz que o marido, ele tem que amar a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Rapaz, quando eu escuto um negócio desse, eu sinto a responsabilidade sobre os ombros dos nossos ombros. Porque como foi que Cristo amou a igreja dele? Como foi que Jesus amou a sua igreja? Ele amou dando a sua própria vida na cruz do Calvário por amor à sua igreja. Olha que coisa tremenda. As mulheres reclamam da submissão, mas o homem também tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. E quando cada um faz bem, cumpre bem a sua responsabilidade, o matrimônio flui, que é uma maravilha. O problema é quando um faz a sua responsabilidade e o outro fica meio faz e não faz. Aí é onde mora o problema. O homem, ele tem que amar a sua esposa ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Tá difícil, né, irmão? Olha, assim, tá difícil encontrar um homem desse tipo aí, hein, pastor? Mas tem que ser assim. É o que a palavra de Deus diz. Louvado seja Deus. O homem, ele tem que entregar a sua vida, ele tem que amar a sua esposa como uma joia mais rara, como uma joia mais preciosa da sua casa. Louvado seja Deus. Mais até do que os seus próprios filhos. Sabe, irmão? Mais até do que os seus próprios filhos. O homem tem que amar a sua esposa mais do que os seus filhos. A mulher tem que amar o seu marido mais do que os seus filhos. Louvado seja Deus. Porque são os dois que são os cabeças da casa. E o homem, ele tem essa responsabilidade, a responsabilidade de manter o seu lar. Sabe, irmão? A responsabilidade de manter a casa do homem, não é da mulher, não. Ah, pastor, o senhor tem um pensamento muito retrógrado. Não, irmão, é o que a Bíblia diz. O problema é quando os princípios da palavra de Deus são princípios que servem para o nosso bem-estar. Não quer dizer que se a mulher está vendo que o seu marido está pesado sobre os ombros dele, ela não possa ajudar ele financeiramente, com o emprego, ou seja lá o que for. Sabe? Mas a responsabilidade de manter a casa é do marido. Por quê? Porque ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Louvado seja Deus. Ele não pode... outro dia eu estava conversando com um rapaz meu genro, né? E eu estava conversando com ele e disse assim, olha, meu amigo, você vai tirar a minha filha da minha casa, tá? Para levar para a sua casa. Ok. Aqui ela não passa necessidade. Aqui ela tem de tudo. E lá também você tem que fazer o mesmo. Por quê? Porque você está tirando ela da minha casa para levar para a sua casa. E você tem que mantê-la em tudo. Em tudo. Está
vendo que a responsabilidade também pesa sobre os nossos ombros? Às vezes nós olhamos assim, tem que ser submissa, tem que ser... Mas o homem também, quando ele vive pelos princípios da palavra de Deus, ele faz a sua esposa feliz em todas as coisas. Em tudo. Louvado seja Deus. Em tudo. Por quê? Porque ele é a joia mais rara da sua casa, a mais valiosa da sua casa. E ele entrega a sua própria vida por ela. Se a gente parar para ler Cantares de Salomão, né? Aquele livro, Cantares de Salomão, nós vemos que Salomão ele se entrega totalmente à sua esposa. Assim como Cristo se entregou pela igreja. Assim como Cristo amou a igreja e não, aleluia, ele renunciou à sua própria vontade. Jesus ele renunciou à sua própria vontade para morrer na cruz. Porque lá no alto, no horto, ele estava lá orando e dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Olha, irmão, Jesus sabia que ia sofrer, Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ia padecer. A parte humana dele não queria passar pelo aquilo. Mas ele renunciou à sua vontade por amor à sua igreja. Assim é que o homem tem que ser. Muitas das vezes ele tem que renunciar à sua própria vontade por amor à sua esposa. Aí o negócio agora ficou equilibrado, né, irmão? Esse negócio de só submissão, só o homem que manda, só o homem que fala. Não é isso não. Cada um tem a sua responsabilidade para que um matrimônio seja bem sucedido. Cada um tem a sua responsabilidade. Louvado seja Deus. E quando cada um faz a sua responsabilidade, o matrimônio ele flui. Louvado seja Deus. Os dois são felizes. Por quê? Porque a esposa vê no seu marido uma segurança. Imagina uma esposa que não vê no seu marido uma pessoa que ela possa se sentir segura. Um homem em que, no popular falando por aí, né, é um banana. O cara não vai. Não, a esposa quer ver segurança no seu marido. A esposa quer ver segurança no seu marido. Ela quer ser abraçada. Ela quer ser colocada em uma posição que ela possa sentir, eu estou segura. Eu estou segura. Porque é assim que a igreja se sente quando olha para Cristo. Para o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Nós estamos seguros nele. Louvado seja Deus. Essa é a responsabilidade do homem. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora vamos falar um pouquinho também da mulher, da esposa. A esposa também tem as suas responsabilidades. Né? A Bíblia diz, aleluia, no 22, vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Que Senhor? Jesus. Eu costumo ler esse pedaço aqui e digo assim, irmã, se Jesus chegasse na sua casa, como você o receberia? Como você o receberia? De qualquer maneira? Senta aí, Jesus. Fica aí que vou passar um cafezinho ali, vou ver se eu vou passar um cafezinho para você. Ou, era assim que Jesus seria recebido? Não. Jesus seria recebido com honra. Por quê? Porque ele morreu por nós. Ele que nos dá segurança. É ele que nos dá proteção. É ele que nos dá o sustento. E é assim que a mulher tem que ver o seu marido. Não é que a mulher seja o capacho do marido. Não é que a mulher não tenha uma voz dentro do lar. Não é isso, irmão. Os dois eles têm que ser uma só carne. Lembra que eu falei? Uma só carne. As decisões têm que ser tomadas entre os dois. Mas se no caso que haja uma divergência entre os dois, o cabeça é que toma a decisão. Se ele tomar a decisão errada, o problema é dele e de Deus. As mulheres estão sem culpa nisso, nessa decisão que ele tomar errado.
Porque é isso que a palavra de Deus diz. Quando fala de submissão, a submissão é uma proteção de Deus para a mulher. Porque a mulher, ela psicologicamente, ela não tem a mesma estrutura do homem. Ela não tem a mesma estrutura do homem. Dado que se uma mulher chegar no trabalho e o chefe chamar a atenção dela com mais veemência, o que vai acontecer? Ela vai, muitas vezes, se desmanchar, às vezes chorar, né? Às vezes não chora na frente do patrão, mas quando dobra ali, começa... Por quê? Porque a estrutura emocional da mulher não é igual a do homem. Não é igual a do homem. Então, Deus, ele coloca o quê? Uma proteção sobre a mulher. De submissão. Olha, o que acontecer no lar, qualquer decisão que for tomada errada, que o cabeça tomar de errado, a culpa é dele. É ele que vai se ver comigo. Louvado seja Deus. Mas em contrapartida, quando o homem... o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que amar o seu marido como se estivesse se referindo ao próprio Jesus, como se estivesse se referindo ao próprio Deus. É o respeito mútuo que faz com que o casamento dê certo. É o respeito de ambas as partes que faz com que o matrimônio seja algo duradouro, seja algo como rocha. Seja como aquela casa que Jesus disse, edificada em cima da rocha, que vem as chuvas, vem as tempestades, vem os temporais, mas ela não se abala. Por quê? Porque ela está fincada em cima da rocha. Louvado seja Deus. Por quê? Porque vive os preceitos da palavra de Deus. Vive aquilo que a Bíblia diz para cada um, para cada parte. E quando cada parte cumpre a sua responsabilidade, louvado seja Deus, o casamento é abençoado por Deus. O casamento é abençoado por Deus. Porque se você pegar a palavra de Deus, existem milhares de bênçãos relacionadas ao casamento. Relacionadas ao matrimônio, relacionadas aos filhos do casal. Existe o casamento foi algo que nasceu no coração de Deus para o homem e para a mulher. Algo para que eles vivessem juntos, algo para que eles não se sentissem sozinhos. Louvado seja Deus. O problema é quando eu acho que a minha responsabilidade é maior do que a da minha esposa, ou a minha esposa acha que a responsabilidade é maior do que a minha. Tem que haver um equilíbrio dentro do lar. Tem que haver um equilíbrio dentro do casamento. Louvado seja Deus. Porque isso aqui é um passo muito sério, queridos. E agora eu quero falar para vocês diretamente. Isso aqui é um passo muito sério na vida de vocês. Tá? Isso aqui é um passo muito sério. Não é um passo como as pessoas do mundo dão. Como os famosos do mundo dão. Casam-se hoje, daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, estão separados. Casam-se hoje, daqui, teve uma briguinha, uma discussão dentro de casa, não, vamos separar. Não, irmão, não é assim não. Isso aqui é um passo de responsabilidade que vocês estão dando diante dos homens, diante dos seres humanos e diante de Deus. Louvado seja Deus. Um passo de responsabilidade. Em que cada dia que vocês viverem, em que cada momento que vocês viverem, vocês têm que viver um para o outro e para Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o corpo da mulher não lhe pertence mais e pertence ao seu marido. Assim como o corpo do homem não pertence mais a ele, pertence à sua esposa. Paulo fala isso bem claro. Então o casamento é algo muito sério. Vocês estão passando a viver juntos. Vão passar a viver juntos, louvado seja Deus. A viver projetos de vida juntos. Se o casal for como aqueles dois burrinhos que estão amarrados um no outro, aí tem um feixe de comida ali e um feixe de comida aqui. Aí o burrinho daqui vem para cá e o outro vai para lá. Mas como eles estão amarrados um no outro, nem esse consegue comer lá e nem esse consegue comer aqui. A união, louvado seja Deus, faz com que todas as coisas que vocês colocarem nas mãos do Senhor sejam realizadas. Louvado seja Deus.
Porque Deus, louvado seja Deus, Ele abençoa o matrimônio. Ele abençoa o lar. Louvado seja Deus. O lar que vive pelos preceitos da palavra de Deus. O lar que vive pela vontade de Deus. Pela vontade que Deus planejou para os seres humanos. Louvado seja Deus. Pois se vocês colocarem no coração de vocês o desejo de viver aquilo que a palavra de Deus diz dentro da casa de vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. O lar de vocês vai ser abençoado. Viu? Vidas vão olhar para vocês, casais vão olhar para vocês, vão desejar ser igual a vocês. Jovens vão olhar para vocês e vão dizer assim, quando eu casar, eu quero ser que nem aquele casal ali, ó. É unido. Andam os dois juntos. Não há discórdia ali. Eu não consigo ver discórdia ali. E quando há uma discórdia, eles resolvem rápido. Por quê? Porque vivem segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Segundo aquilo que a Bíblia diz para a nossa vida. Louvado seja Deus. E quando nós vivemos segundo aquilo que a Bíblia diz para as nossas vidas, irmãos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Louvado seja Deus. Se alguém disser para mim, disser assim, olha, eu vivi segundo a Bíblia e deu errado, eu vou dizer para você, você não viveu segundo a Bíblia. Você achou que viveu segundo a Bíblia. Mas quando nós vivemos segundo aquilo que a palavra de Deus diz para a nossa vida, irmão, a janela do céu se abre. Aleluia. E as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Que Deus em Cristo possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor, nosso Deus. No Éden, quando o Senhor cria ali o primeiro ser humano, e o Senhor forma ali uma companheira para que ela não esteja sozinha, a palavra de Deus ela vai nos trazer que Deus não cria do nada, não faz uma nova criação. A mulher não é uma nova criação de Deus. Ele deu um sono sobre Adão, e de Adão, que tinha sido criado completo, Deus retira ela. Ele tira de Adão algo. Adão foi criado com todos os sentimentos, tanto masculinos como femininos, foi criado na sua completude. Deus retira de Adão algo que vai fazer com que ele sinta a falta e passe a sua vida procurando a sua outra metade para poder lhe completar.